Meus queridos alunos, vamos falar hoje sobre independência dos Estados Unidos. Vou abrir aqui uns slides para a gente observar algumas gravuras e ir falando a respeito. Então tá aqui. A independência dos Estados Unidos, o marco foi em 4 de julho de 1776, quando eles assinaram a Declaração de Independência, né? Ou a Carta da Filadélfia. O importante aqui dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, é que ela foi uma independência que, principalmente na Constituição, na lei que eles fizeram, do projeto que eles queriam de país para o futuro, de nação para eles, para os filhos deles, tinha os ideais do iluminismo. Né? Os iluministas tiveram grande influência nos deputados e senadores americanos depois da Revolução, quando eles se tornaram independentes da Inglaterra, para poder fazer essa Constituição. Então vamos lá. Aqui, essa gravura é muito interessante porque ela fala aqui, né, que a independência dos Estados Unidos é o resultado de um processo inspirado pelos princípios iluministas e determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas. Então, pessoal, o texto já fala tudo, né, que foi um ato de bravura baseado nos ideais iluministas e que tornou os Estados Unidos independentes definitivamente da Inglaterra. E qual é a outra grande importância disso? É que foi a primeira revolução, né, anti-monarquia que houve na história. Foram dos Estados Unidos, depois veio a Revolução Francesa na Europa e que desencadeou as demais. Então aqui tem um quadro falando um pouquinho das 13 colônias americanas, que não era país ainda, não era Estados Unidos, eram as colônias, né, da América. E essas colônias aí foram as que se rebelaram contra o domínio inglês. Repare que elas estão todas aqui no litoral, né, na fachada aqui do litoral do mapa dos Estados Unidos. Passando aqui um pouquinho sobre o comércio triangular, que era um comércio que essas 13 colônias faziam com o mundo inteiro. A Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, né? Essa guerra influenciou bastante porque a Inglaterra terminou levando vantagem em torno do território do Canadá sobre a França. A França, indignada com isso, ela vai terminar ajudando os americanos, né, no seu processo de independência. Ela vai ficar ao lado dos americanos na luta. Aqui algumas leis chamadas leis intoleráveis, que foram leis que provocaram a ira dos colonos americanos, né? A Inglaterra começou a apertar o cerco econômico porque estava muito sem dinheiro, tinha gasto muito com a guerra, e aí eles tiveram que apertar o cerco econômico, fazendo chamados as leis intoleráveis, que os americanos não toleraram. Aqui uma festa do chá de Boston, onde houve uma rebelião que os americanos invadiram os navios do chá e jogaram o chá fora em represália ao comércio, né, da Inglaterra. Aqui mais um pouco das leis intoleráveis que eu já falei. Aqui, agora sim, começa aqui o fato importante, né? Em 1774, os colonos se reuniram no primeiro Congresso da Filadélfia, que tinha como objetivo acabar com as leis impostas pela metrópole. Então, o primeiro ato político aí é de ir contra aquelas leis intoleráveis da Inglaterra. Aqui, o líder do Congresso foi o senador George Washington. George Washington foi uma figura muito importante nessa revolução, porque ele liderou boa parte do movimento, né? Foi mesmo para a linha de frente, para a luta. E não é à toa que ele é um herói da história americana, né? Inclusive, a capital dos Estados Unidos tem o nome dele, né? George Washington. Né? Segundo o Congresso da Filadélfia, onde decidiu a criação de um exército que seria comandado por George Washington, fazendeiro e chefe da milícia da Virgínia. Aqui, o segundo Congresso da Filadélfia
também que Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência. Pessoal, essa Declaração de Independência aqui redigida por Thomas Jefferson, que é outro também personagem histórico importante da Revolução, foi que ela trouxe esses ideais de liberdade e que hoje todas as constituições modernas, todas as leis modernas, todas as repúblicas modernas, inclusive a nossa, têm influência dessa lei aqui, dessa história dos Estados Unidos. Aqui um cartaz americano falando desses congressos, dessa declaração de independência dos Estados Unidos, que foi sim o fato histórico, mas sim, de maior importância mesmo foi essa declaração, mais do que até a luta da Inglaterra no processo de independência. Aqui vem falando em busca dessa independência, né, as guerras que teve, os ideais de liberdade, igualdade, a bandeira aí, né? Inclusive foi feito esse filme com Mel Gibson, né, Em Busca da Liberdade, um vídeo que retrata, um filme que retrata muito essa história dos Estados Unidos. Aqui, como eles dividiram os Estados Unidos, né, numa república federativa divisão de poderes, direito, liberdade, igualdade, proteção da propriedade privada, voto censitário. Infelizmente, a única coisa que ficou marcada aí como negativa foi que índios e negros e mulheres não tinham direito a voto, né? E os negros também demoraram um pouco para ser libertos nessa independência, menos os escravos. Aqui a importância do movimento, influenciou os demais movimentos de libertação na América ocorridos no início do século XIX. O primeiro movimento que se inspirou no iluminismo e triunfou. Gente, então aqui foi uma fala rápida para vocês verem aqui, né, sobre os Estados Unidos, e aí a gente vai dando sequência e falando mais e aprofundando o assunto, tá bom? É só um videozinho rápido com alguns comentários e para que vocês peguem aí o sentido da aula.